Queridos, hoje nós estamos na quinta mensagem da série Deserto, um lugar para ouvir Deus. Quantos que estão aqui que já ouviram Deus no deserto? Levanta sua mão bem alto. Pastor, eu atravessei um deserto, ou estou atravessando um deserto, mas nesse lugar aí, Deus falou comigo. Eu consegui ouvir a voz de Deus, eu consegui entender o plano de Deus para a minha vida. Muita gente, que legal. E hoje nós vamos ministrar então a nossa quinta mensagem, falando como prevalecer no deserto. E eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que se encontra lá em Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8 até o verso 16. Quero ler esse texto com você, e desse texto aqui extrair algumas aplicações práticas para a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é também um livro prático, simples, onde a gente pode extrair lições simples para o nosso coração. Eu quero parabenizar a Gislane, quero parabenizar o Júlio. Cadê o Júlio e a Gislane? Renata e Magdala. Queria que vocês ficassem de pé. Eles estão aqui dentro? Ah, o Júlio lá atrás. Ontem tivemos uma celebração extraordinária aqui, a primeira do Rede de Jovens, com mais de 250 jovens. Foi uma noite extremamente impactante. Tivemos 5 decisões ao lado de Jesus. Foi um tempo de adoração, manifestação da graça, do poder do Senhor aqui nesse lugar. Então quero agradecer a Deus pela vida dos nossos novos líderes, Júlio e Gislane, Renata e Magdala, e toda a equipe que esteve envolvida aqui no nosso Rede Conexão. Parabéns pelo trabalho que vocês realizaram, e continue focado nessa visão, e Deus vai fazer grandes coisas em vocês e através de vocês. Como prevalecer no deserto? Diz a palavra de Deus aqui. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao monte da colina. Enquanto Moisés tinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Amém? Queridos, acabamos de ler a palavra de Deus. Acabamos de ler mais uma história, mais um acontecimento do deserto. De tantos acontecimentos que nós temos ouvido durante essa série, de tantos fatos que aconteceram no ambiente de deserto, esse aqui é um daqueles que também tem lições preciosas para cada um de nós que estamos vivendo nesse tempo. A Bíblia fala que os cristãos, eles possuem 3 terríveis inimigos durante a sua peregrinação na vida. Todos nós, enquanto estamos peregrinando nessa terra, nós temos pelo menos 3 terríveis inimigos enquanto a gente caminha. A gente tem o mundo, a carne e o diabo.
Na verdade, queridos, o mundo é a sociedade sem Deus. E ele está ao nosso redor, atraindo-nos com as suas propostas de felicidade por meio do pecado. A carne é a nossa natureza corrompida. É o conflito que existe dentro de nós. Lutamos entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Já o diabo, ele representa todas as forças espirituais do mal que nos assediam com a intenção de nos prejudicar espiritualmente. E a mensagem que eu quero pregar nessa manhã, a mensagem de hoje, ela aborda a luta de Israel contra os amalequitas. Na verdade, queridos, isso aqui trata-se de uma metáfora da luta que existe do povo de Deus contra as forças do mal. Pastor, quem foi o povo? Quem foi os amalequitas? Os amalequitas, eles tinham um rei chamado Amaleque. E Amaleque era um descendente de Esaú, que deu origem a uma tribo nômade que morava no deserto do Negueb. Os amalequitas, eles eram inimigos cruéis de Israel. Eles emboscavam e matavam os soldados de Israel de forma traiçoeira e cruel. Por isso Deus ordenou a Israel que destruísse definitivamente aquela tribo. A Bíblia diz para nós aqui no livro de Deuteronômio o seguinte: lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que eles lhe dá, para dela tomar posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Na verdade, Deus estava dando uma orientação. E a Bíblia diz que num determinado momento da história, quando Saul lutou contra os amalequitas, Saul desobedeceu essa ordem de Deus, e desobedecendo essa ordem de Deus, ele foi punido. Mais tarde, então, os amalequitas se revigoraram, atacaram de forma traiçoeira Israel, incluindo a família de Davi, e a Bíblia diz que foi uma batalha grande, uma batalha travada, e Davi derrotou-os novamente. Amaleque e os amalequitas, então, eles são apenas uma figura daquilo que Satanás e os seus demônios nesse tempo e em todo o tempo ele intenta contra o povo de Deus. Na verdade, os amalequitas, eles são uma figura dos demônios que têm trabalhado, têm guerreado contra a igreja, têm guerreado contra a nossa família, têm guerreado contra cada um de nós. Eles vivem em guerra contra a igreja, o povo escolhido de Deus. Eles atacam com o objetivo de aniquilar, de destruir, de acabar com aquilo que é precioso aos olhos do Senhor. Na verdade, queridos, nós estamos envolvidos numa grande guerra. Nós estamos envolvidos, inseridos numa grande batalha. Eu e você estamos todos os dias lutando pela nossa preservação, lutando pela preservação das nossas famílias, lutando pela preservação de princípios e valores do reino de Deus, lutando pela preservação da santidade, do temor, de uma vida de obediência. Nós estamos em constante guerra contra os amalequitas desse tempo. E eu e você, como guerreiros de Deus, como soldados do povo de Deus, precisamos nos posicionar nessa batalha. A batalha enfrentada aqui por Israel no deserto, ela continua a existir até hoje, quando Satanás, ele investe contra cada um de nós, quando ele investe contra aquilo que pertence ao povo de Deus. Queridos, nós estamos aqui então nessa manhã para aprender algumas verdades. Então, acerca dessa luta ou dessa batalha espiritual, precisamos aprender algumas lições para que sejamos capazes de prevalecer diante dos embates do deserto da vida.
Então nessa hora eu quero apenas aplicar 3 verdades ao teu coração. Eu quero olhar para esse texto, para essa experiência que nós acabamos de ler, do povo de Deus, de Moisés, de Ur, de Josué, de Arão e do povo que estava reunido com ele ali. Eu quero olhar para esse texto e aplicar algumas lições ao teu coração. A primeira lição desse texto aqui que eu aprendo é que essa luta é inevitável. Essa luta que nós estamos inseridos, ela é inevitável. A Bíblia diz aqui que então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Pastor, o que esses homens fizeram quando eles identificaram que eles estavam envolvidos numa batalha? O texto diz aqui para nós que quando o inimigo começou a atacar o povo de Deus, a primeira coisa que esses homens aqui fizeram foi resistir a esse ataque. E de que forma, queridos, eles resistiram? A Bíblia diz aqui para nós que Josué foi para o campo de batalha, foi guerrear, enquanto Moisés, Arão e Ur estavam guerreando de uma outra forma. Porque, queridos, numa guerra, você sabe que existe várias estratégias para se guerrear. E Deus nessa manhã, Ele quer trazer isso ao nosso coração. Quando o inimigo ataca, precisamos resisti-lo com as nossas estratégias, com as estratégias que Deus, Ele nos confiou. Foi exatamente isso que fez Moisés, conforme a gente acabou de ler aqui. É importante que se diga que a luta espiritual, ela não é uma opção. E na condição de cristão, estamos inseridos nela. Todos nós estamos na mira do inferno. Todos nós que estamos aqui, que caminhamos com Deus, que temos algum tipo de relacionamento com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, todos nós estamos na mira do diabo, estamos na mira de Satanás, estamos na mira do inferno. É por isso precisamos lutar para nos defender, precisamos atacar em legítima defesa, pois essa luta, ela é inevitável, não tem como evitar. Se você decidiu caminhar com Jesus, se você decidiu abraçar o cristianismo, abraçar a fé, você não está isento das lutas espirituais. Você vai ter que atravessar o deserto, e nesse deserto é possível que você encontre muitas situações que te levem de fato a ter que guerrear, ainda que você esteja sem força, ainda que você esteja num lugar onde você não se sinta tão protegido, você vai ter que guerrear nesse lugar, porque a guerra, a batalha espiritual é algo inevitável na nossa vida. Pedro nos lembra sobre essa verdade, quando ele diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Queridos, nós somos convidados aqui pela palavra de Deus nessa manhã a resistir toda setra que o diabo lança sobre a nossa vida. Nós estamos aqui nessa manhã sendo convidados pelo Senhor para resistir. Pedro aqui nos adverte a tomarmos cuidado com Satanás quando a gente estiver nessa batalha. Por vezes ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo, quando nos sentimos só, fracos, impotentes, quando estamos tão envolvidos com as dificuldades do deserto que nos esquecemos de estar atentos ao perigo. Eu e você, queridos, andamos por esse deserto,
e ao nosso derredor há muitos perigos, há muitas ciladas, há muitas coisas que são colocadas por Satanás para que a gente caia, para que a gente fraqueje, para que a gente se entregue, para que a gente ceda. Mas a Bíblia, por meio da palavra de Deus, nos diz que a gente precisa resistir firme na fé. Porque durante o período da batalha, você precisa manter os seus olhos em Cristo e resistir ao inimigo. É exatamente isso que Tiago nos ordena: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui é uma promessa de Deus para nós, mas essa promessa aqui é uma promessa condicional. Antes do diabo fugir de nós, antes da gente resistir ao diabo, a gente precisa fazer a coisa mais importante: a gente precisa se sujeitar a Deus. Enquanto a gente não se sujeitar a Deus, enquanto a gente não render o nosso coração a Deus, nós vamos continuar sendo presas fáceis para aquilo que é inevitável, para a guerra que a gente está envolvido. Enquanto a gente não se render de verdade ao senhorio de Deus, enquanto a gente não se render de verdade àquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário, enquanto a gente não se render de verdade, se sujeitar de verdade à obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida e no nosso coração, a gente não vai conseguir vencer e se manter firme no deserto que a gente enfrenta. O seu deserto, a guerra no meio do deserto, é uma coisa inevitável. O próprio Jesus, ele disse para nós: no mundo tereis aflições. Todos nós enfrentaremos essa guerra, todos nós enfrentamos essa batalha dia após dia. Mas Deus nos convida nessa manhã a permanecer firme, a resistir às investidas do inferno, a permanecer firme diante dessas lutas, porque no final de todas as coisas, Deus, ele vai honrar você. Deus, ele vai continuar te preservando. Deus, ele vai continuar cuidando de você. Embora você esteja no meio de uma batalha, o seu general de guerra, ele nunca perdeu sequer uma batalha. Uma segunda lição que eu aprendo desse texto é que essa luta é enfrentada com oração. Queridos, não dá para entrar numa guerra com qualquer tipo de arma. Porque na guerra, embora seja muito importante a habilidade daqueles que estão guerreando, sempre no final quem vence é aquele que tem um poder bélico muito maior. Nós não podemos, queridos, entrar numa batalha de qualquer jeito. A Bíblia diz aqui para nós no verso 11, que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, levanta a sua mão assim para o céu. Levanta as duas mãos para o céu. Enquanto Moisés fazia isso aí, pode ficar com a mão aí, pelo menos 30 minutos. Sim, segura aí, irmãos. Enquanto Moisés mantinha as mãos assim, o que acontecia? Diz o texto: o povo prevalecia na guerra. Diz aqui o texto: os israelitas venciam, quando porém as abaixava. Baixa a mão. O que acontecia? Os amalequitas venciam. Na guerra que você está travando no seu deserto, para que você possa prevalecer, quem é que tem vencido a guerra? Você ou os amalequitas? Quem é que tem vencido essa batalha? A Bíblia diz que Josué, ele foi para o campo de batalha, mas Moisés subiu ao monte para orar.
Aí muita gente poderia dizer assim: ah, Moisés é muito engraçadinho. Não. Porque, queridos, no meio do povo de Deus tem aqueles que de fato vão para a guerra e outros que de fato vão para o joelho. E isso não significa dizer que aquele que está batalhando lá é melhor do que aquele que ficou com o seu joelho dobrado. Diante dos olhos de Deus, todos eles são importantes. Se você é alguém que está no campo de batalha, se você é alguém que está de frente numa guerra, mas tem gente dobrando o joelho por você, você precisa glorificar e exaltar a Deus, porque as tuas vitórias estão vindo por causa daquele que também está com você, guerreando, orando, jejuando e buscando a Deus pela sua vida. A guerra contra os amalequitas era uma batalha espiritual. Para essa batalha era preciso usar a arma certa, a oração. A oração, queridos, é uma arma fundamental para prevalecer nos desertos da vida. E é interessante que o gesto de Moisés levantar e abaixar as mãos significava orar e deixar de orar. Quando Moisés orava, o povo de Deus prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, ele deixava de orar, e assim quem prevalecia era o inimigo. No entanto, para que Moisés continuasse prevalecendo na batalha, nessa batalha, observe o que os seus amigos fizeram. A Bíblia diz aqui para nós que quando as mãos de Moisés já estavam cansadas. Queridos, há momentos na vida de um intercessor que ele intercede tanto pelo povo que o seu físico cansa. Tamanha a luta travada no mundo espiritual. Essa luta no mundo espiritual mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso físico, mexe com as nossas entranhas. Moisés estava naquela guerra ali, clamando a Deus, orando a Deus pela vida do povo que estava lá embaixo, que estava guerreando, que estava lutando, e que num determinado momento da história a Bíblia diz que ele se cansou. Mas aí entra em ação Arão e Hur. Quem são os seus Arão e Hur? Quem são aqueles que sobem no monte com você? Quem são aqueles que estão contigo no tempo em que você está intercedendo? A Bíblia diz que eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Queridos, há uma coisa linda aqui que fala da diversidade do corpo de Cristo, da sua igreja. No corpo de Cristo tem aqueles que de fato têm o chamado para ser Moisés, para ser aquele que conduz o povo, para ser aquele que lidera o povo, para ser aquele que intercede pelo povo. Mas também no corpo de Cristo nós temos Arão e Hur, pessoas que se colocam ao lado do líder, ao lado de Moisés, para interceder, para orar, para clamar, para ajudar. Esse verso aqui então aponta para a necessidade de orarmos juntos, ou de sustentarmos uns aos outros pela oração. A batalha acontecia no vale, mas 3 homens oravam no monte. Ao levar consigo Arão e Hur, Moisés demonstra que na guerra espiritual, como em qualquer outra, não podemos estar sozinhos. Não podemos caminhar sozinhos. Não podemos, queridos, atravessar os desertos da nossa vida sozinhos. Porque sozinhos nós somos presas frágeis daquilo que existe no deserto. Deserto é um lugar perigoso para se andar. Deserto é um lugar perigoso para se caminhar. Então não esteja sozinho. Arão e Hur sustentaram os braços de Moisés para segurar a vitória contra os amalequitas. Eu te pergunto, no meio do seu deserto, quem sustenta os seus braços? Quem é que ergue as suas mãos quando você está cansado? Quem é que se coloca ao teu lado
de forma sincera, verdadeira, leal, para dizer com você, ou dizer para você, que Ele está com você nesse deserto? Quem é que segura os teus braços firmes, para que as lutas que você esteja vivendo e enfrentando, elas tenham um final vitorioso? Quem sustenta os seus braços para lhe assegurar a vitória sobre os seus inimigos? Precisamos de gente sustentando os nossos braços. Precisamos sustentar os braços uns dos outros em meio às nossas guerras. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja primitiva, quando Herodes prendia e maltratava os seus líderes. A Bíblia diz que Herodes mandou prender Pedro, maltratou Pedro. E a Bíblia diz aqui para nós que Pedro então ficou detido na prisão. Mas o que aconteceu? A igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava preso, mas no meio daquela igreja havia Moisés, havia Arão, Ur, pessoas que tinham a característica semelhante a esses homens extraordinários da palavra de Deus, que sabia que enquanto um membro do seu corpo estava sofrendo, eles deveriam se colocar diante de Deus de forma intensa e orar, jejuar, clamar ao Deus dos céus pelo livramento. Em resposta à oração, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e livrou Pedro da prisão e da morte. Tem muito intercessor aqui nesse lugar que Deus está ouvindo a sua voz e enviando anjos em determinadas situações para mudar completamente a realidade daquilo. Deus está ouvindo o clamor de muitos intercessores aqui. E é por isso, queridos, que a gente não pode abrir mão da maior arma que a gente tem para enfrentar a batalha que é inevitável na nossa vida. A gente vai precisar, todos os dias, nos posicionar em oração por aquilo que a gente quer vencer. Mas também, queridos, uma terceira e última verdade que eu aprendo nesse texto. Eu aprendo que essa luta é uma batalha já vencida. Essa luta é uma batalha já vencida. A Bíblia diz que Josué venceu a batalha contra os amalequitas. O texto registra aqui para nós o seguinte: e Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Olhando aqui, queridos, para esse texto, eu aprendo que podemos prevalecer no deserto, porque a luta travada nesse ambiente é uma batalha já vencida para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Se você é alguém que confia em Deus, se você é alguém que de fato deposita toda a sua fé, toda a sua esperança nesse Deus poderoso, a guerra que você está enfrentando, ela já é vencida pelo teu Deus. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, com Deus à nossa frente, nenhuma batalha ela é perdida. Com Deus indo à nossa frente, nenhuma guerra que a gente está envolvido, a gente vai perder ela, porque no final de todas as coisas, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, ele tem o braço mais forte, ele tem o poder mais forte, ele é o dono de todas as coisas, e a vitória que ele tem preparado para nós é algo extraordinário e grandioso. Há uma promessa, queridos, de Deus para nós, mas antes a gente precisa tomar posse dessa verdade. Você precisa crer
que essa guerra que você está envolvido, embora não tenha vestígio nenhum de vitória, a vitória já foi liberada, só falta você tomar posse dela. Pastor, mas eu estou no deserto, eu não estou vendo nada acontecer. Pastor, eu tenho caminhado, mas nada muda. Pastor, eu tenho feito isso, aquilo, mas eu não consigo contemplar a mudança da atmosfera, do ambiente que eu estou vivendo. Ei, isso aí é uma questão de segundo, minutos, horas, dias, para o milagre chegar na sua vida. Apenas tome posse de que Deus já liberou sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração, a vitória que Ele tem para você. A Bíblia diz: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Que promessa maravilhosa de Deus para nós. No meio da nossa guerra, no meio da nossa luta, no meio de tudo aquilo que nós temos vivido, isso tudo é uma batalha já vencida por aqueles que decidiram crer e tomar posse da vitória em nome de Jesus. Quantos decidem nessa manhã tomar posse dessa vitória? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu não sei o que tem acontecido com você. Eu não sei qual foi a direção que a tua vida tomou. Eu não sei quais são os vales pelos quais você tem andado. Eu não sei quais são as batalhas que você tem guerreado na sua vida. Você está atravessando um deserto. Nesse deserto, você vai enfrentar muitas lutas, principalmente lutas espirituais. No deserto, Deus ele vai caminhar com você. Deus vai te ajudar. No deserto, você pode prevalecer por uma simples questão que a gente já ouviu tantas vezes na nossa vida. Já ouvimos muitas mensagens sobre isso. Mas o que falta em muitos de nós para prevalecer no deserto é tomar posse disso. Sim, você vai prevalecer no deserto simplesmente por um fato. Qual é o fato, pastor? O fato de que Deus está com você. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus não permite que você dê um passo na sua vida que Ele não tenha dado 2, 3 ou 4 na tua frente. Na verdade, muitos aqui não estão pisando nas suas próprias pisadas ou nas pisadas de alguém. Tem muita gente aqui seguindo o caminho certo, mesmo estando no deserto. Tem pisado onde Deus já pisou primeiro. Pastor, como vencer isso? Como prevalecer, pastor? Use a arma que Deus lhe confiou, que é a oração. Tenha convicção de que essa luta no deserto é uma batalha que já está vencida. Pastor, por que o Senhor diz isso? Porque, queridos, Deus em Cristo Jesus, Ele já decretou a tua vitória. A tua vitória, queridos, ela já foi selada na cruz. Ela já teve a marca do sangue do Cordeiro. Ela já foi selada pelo corpo de Cristo que foi transpassado. Eu quero dizer aqui nessa manhã que não importa aquilo que esteja abatendo contra você, Deus em Cristo Jesus já decretou a tua vitória. Que
diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por você, nada pode te abalar. Há uma promessa de Deus para nós, e é firmado nessa promessa, é que nós vamos continuar atravessando, prevalecendo com os nossos desertos. Nós vamos adorar ao Rei, nós vamos adorar a Deus. E essa canção que nós vamos ministrar ao coração de Deus, você não vai ministrar aí, o Ministério de Louvor não vai ministrar para você. Nós vamos estar aqui ministrando ao coração de Deus, ao coração do Espírito Santo que está nesse lugar, ao coração do Espírito Santo que está na nossa vida. Nós vamos ministrar essa canção ao coração de Jesus. Pense que nós estamos diante de uma pessoa só, embora tenha dezenas de pessoas nesse lugar. Nós vamos adorar como se a gente estivesse diante de um, ou do único, que é digno de honra, de glória e de louvor. Erga tuas mãos para o céu e adore.